Aqui é o Gleidson. No último vídeo eu falei sobre os alinhamentos, né? Falei sobre construção gráfica e as fibras, né? Que tá ali sempre, teoria de Dow, tudo junto, né? Começa a implantar outros assuntos, né? Conforme vai rolando os estudos, começa a se implantar outros tipos de conhecimento, outros conteúdos, né? Então vamos lá. Alinhamento, só dando uma revisada aqui. Alinhamentos são regiões de suporte e resistência, né? E os alinhamentos são marcados em gatilhos, né? Gatilhos são o quê? É todo candle que tenta ou reverte movimento. Né? No caso, o 48 aqui, ele é um gatilho, que ele tentou reverter o movimento do 47. Geralmente o candle gatilho é de cor contrária ao candle anterior, né? Então esse é branco, esse é gatilho. Esse é branco, porque ele é da cor contrária ao 48. Esse aqui, ele é branco, ele não é da cor contrária, mas ele é um gatilho por quê? Pela característica deles, pavis, né? Pavis mais longos, né? Que o corpo aí, ó. Esse aqui, ó, ele é um gatilho que eu falo, né? Dobrado, né? Que eu chamei dobrado, gatilho dobrado. Por quê? Porque além dele reverter o movimento, ele é um gatilho que tem pavis longos, né? O gatilhozinho neutro também, ó. Ele é um gatilho e ele é um gatilho com a mesma força desse dobrado. Vai ter a mesma força. Bom, show? Esse é gatilho, né? É o dobrado. Não é gatilho, gatilho, show. Gatilho, tem o gap também, né? Que eu estou fazendo os estudos colocando o gap como gatilho. Aqui tem um gapzinho que é gatilho. Esse é gatilho, show. Então, gatilho, ele é todo candle que tenta reverter o movimento. E esses alinhamentos são colocados nos gatilhos, tá? Então, vamos só marcar os gatilhos aqui, ó. Vou marcar os gatilhos. Digamos que eu estou operando. Tô voltando aqui de novo para 2024. 2024, sempre. Eu tenho essa FIBO, né? Já falei que a FIBO ela nasce num gatilho, né? Ela começa num gatilho, né? Aqui, ó. Começou aqui. Então ela estava aqui quando aconteceu 224, teve esse gatilho. Desculpa, 244. Aí o 245 rompeu, ela se expandiu. Aí foi se expandindo. Show. Aí tem uma hora que teve uma reversão, né? Aqui com um, né? Teve um gatilho, teve desculpa, um candle, né? Porque o gatilho aqui é o gap. Gatilho é o gap. Teve uma hora que aconteceu esse gap aí, ó. E esse candle, né, jogando tudo para baixo. Então aqui gerou uma nova Fibo, né? Uma nova Fibo. Show. Pegando aqui do gap. Posso até botar lá de cima também, sem problema. Pegando do gap até aqui uma nova Fibo. É a Fibo contrária, né? A Fibo de alta. Show. Então tem a Fibo de alta. Essa aqui é a Fibo de retração, mas ela é uma Fibo, né? O preço tende a fazer uma retração dela e impulsão dessa Fibo branca aqui, ó. Vermelha de alta, né? Branca eu falei por causa dos candles, tá? Então, retração de baixa, impulsão da de alta e depois ele seguiu o movimento da de baixa, rompendo a fio vermelho, matando a fio vermelho. Isso aqui vai ser falado, isso aqui vai ser estudado direto. Não tem pra onde correr. É Fibonacci direto. Então, ó, marcando esse elemento, aí eu falei que o diário ele é azul, né? Então aqui seria o gatilho, aqui seria um gatilho, né? Pela característica dele, né? Esse aqui seria um gatilho também. Acho que nem tanto, né? Ali quase igual ao corpo, mas o gap aqui seria, tá? O gap, tem um gap aqui seria o gatilho. Aqui também teria um gap, né? Esse aqui, esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Aí entra a confusation. É isso aqui.
Então, esse covardezinho aqui, o 244 não é gatilho, tá? Conforme, seguindo os estudos, né? A sequência de estudo tem sendo feita aí. Desconsiderando considerando o gap como gatilho, né? Então seria aqui, né? Sabe que o fechamento tá aqui, ó. Abertura, abertura 133,375. Então, ó, 133, posição, clica duas vezes na linha, 375. Então estaria aqui, tá? Esse era o gatilho, era o ponto de retração supremo, né? Show? Olha, tanto é que ele veio mais abaixo, né? Veio mais abaixo. Não chegou a dar alvo aqui no gatilho, mas fez uma boa movimentação aí abaixo da mínima do 244, né? Ah, desculpa, abaixo da máxima do 244. Show? Então, falei sobre os alinhamentos. Para entender a questão da conjunção gráfica, precisa entender os alinhamentos, precisa trabalhar esses alinhamentos. E os alinhamentos são colocados em gatilho. Então, vamos pegar lá um semanal, que agora vou fazer uma revisão de conjunção gráfica para ficar bem mais claro. Então, alinhamentos marcados em gatilhos. Agora vamos começar o estudo pelo mensal, né? Estudo da conjunção gráfica. Vamos pegar aqui, 2024, tá aqui, esse movimento de alta aqui. Esse movimento de alta, 6 a 8. Então, pelo mensal, eu tenho uma fibra de alta do 6 a 8. Essa fibra rompeu aqui, rompeu tudo, né? Show? Então tá aí a fibra de alta. Fibra amarela. Vou botar fibra branca. Fibra branca. Fibra de alta. Certo? Ela começou aqui, ó. Começou aqui no 6. Ao 7 rompeu. 8 rompeu. Show? Então tem essa fibra de alta aí. Certo? Essa fibra de alta, ela começou a fazer uma retração com o Candle 9. Começou a fazer uma retração. E o primeiro ponto de retração aqui pelo mensal era aqui, ó. Era esse gatilho, né? Mais uma vez. Sabe o que acontece? Eu tô com a ideia de considerar o gap como gatilho, tá? Eu aprendi que esse um é o gatilho, tá? Não é o gap. Eu aprendi isso, tá? Então isso ficou na minha cabeça. Eu tô fazendo um estudo desconsiderando esse candle 1 e considerando um gap como gatilho. Então estou marcando tá na minha, já é automático, tá? É automático, ok? Vamos lá. Marcar aqui o gap, tá? Então, vamos lá, fechamento, 135, 850, então dou dois cliques nela, 135, 850, isso aqui é a máxima do gap, tá? Ok? É a máxima do gap. Então aqui, ó, como se fosse aqui, ó, ele tá aqui, ó, o gap. E a mínima do gap é justamente na abertura desse um negativo, ó. Mínima do gap é na abertura dele, ó. 135, 250. Então aqui tem outra linha, ó. 135, 250. Aí, ó. Desse jeitinho. Então, pelo mensal, esses são, pelo mensal, são os primeiros pontos de retração. É o gatilho que tá aqui, ó. Gatilho gap, tá? Ok? Então, esse é o primeiro ponto de retração pelo mensal. Mais uma vez, mensal. Então, o preço rompeu, o 8 rompeu. Então, ele começa a fazer a retração. Ele poderia bater aqui e subir.
né? Bater nessa mínima aqui, subir, tá? Só que o que ele fez? Ele rompeu, certo? Aí tem outros pontos de retração. Vamos marcar aqui os outros pontos de retração. Esse aqui eu posso pagar, né? Então eu vou deixar ele aí. Deixar ele aí só de sacanagem. Certo. Aí então vamos para os outros pontos de retração agora. O mensal marca com linha preta, né? Vamos lá. Esse 2 é um gatilho, ele é pela característica dele, né? Então, aqui é outro ponto de retração, certo? Esse 3 é gatilho? É, porque tem um gapzinho aqui, ó. E ele seria gatilho de qualquer jeito, né? Mesmo desconsiderando o gap. Então, ele é gatilho, ó. Esse 3 é gatilho. Então, isso aí é outro ponto de retração, tá? Aqui, ó. Ele é um gatilho também, pela característica. Eu tô marcando aqui, ó. Aqui também, esse 5 é o gatilho, porque tem um gap de alta aqui, ó. Tem um gap de alta aqui, ó. Então, ele também é gatilho, tá? Tô marcando tudo, tá? Eu não marcaria todos, tá ok? Eu marcaria só o 3. Só marcaria o 3 porque tá muito próximo ali, ó. A diferença ali, deixa eu ver quantos pontos. Vai sair meu gapzinho, meu gatilho gap, ó. A diferença é de 200 pontos, bem que é meia meta, né? Tá de baixo para de cima. Poderia deixar do meio ali, ó. Essa do meio 100. Olha lá, ó. Mas mesmo assim, né, se tratando de mensal, é pouco ponto. Bom, não é, tu marcaria, não marcaria todo não, tá? Eu marcaria só esse de baixo aqui. Bom, porque lá nos tempos menores deve ter algum ajuste, né? Então, esses são os pontos de retração do mensal até aquele momento ali, ó. Então, ele poderia fazer isso, ó. Olha, tô indo aí. Calma aí que minha esposa tá me chamando aqui, é um minutinho. Pegar um café. O cafezinho, né? Um café é um café. Então, aqui, ó. Isso aqui tudo é ponto. Agora eu vou marcar os outros, né? Acabou aqui. Marcar os outros agora. Isso aqui eu marquei desse movimento, né? Desse movimento. Agora eu vou marcar os próprios alinhamentos da fibra de alta. Os alinhamentos da própria fibra de alta. Esse 7 é gatilho. Esse 6 é gatilho. Esse 7 é pela característica dele. Esse 6 é gatilho também pela característica dele. E ainda tem um gapzinho aqui embaixo. E tem o melhor ponto, que é a mínima da fibra. Esse é o melhor ponto, a mínima da fibra, tá? Tá marcando o gap, eu vou marcar o gap aqui, tá? Tem um gapzinho aqui, ó. Para ver como se comporta o preço no gap. Se precisar depois excluir o gap, não fede nem cheira. Então a gente exclui depois, mas no momento eu vou marcar. Então, fechamento 122.720. Então, 122.720. Aí, abertura. Aí tá bem próximo, ó. Hum, É, 122.860. Então, 122.860. Show? Aí tá marcado o gap. Agora, se você der dois cliques na linhazinha, ó, aí você vem aqui em texto personalizável, você pode colocar aqui, ó, ponto de retração. Porque eu não preciso, o ideal é ter, é uma tela boa, né? Uma tela boa, a minha não é tão boa assim, a minha é uma de 34.
tá? Mas que caiba mais gráficos. Mas se observar, aqui, ó, só tem aqui é o 45 minutos que eu coloco, que é o 30, 15, 10, 5, 3 e 1 aqui embaixo. São os gatilhos, são os tempos de refino, né? Show? Mas na outra tela aqui tem o 60, 120, 240. Mas é de se concordar que o de posse dessa marcação do mensal, se eu tiver no semanal, eu consigo identificar o que é aquele ponto ali, ó, de retração sem ter outra tela. Eu não consigo? Consigo, consigo identificar. É tão tal, ó, que se eu vou operar essa semana aqui, ó, essa semana, eu sei que aqui é um ponto de retração, tem a mínima do 35. Vê que ele bateu aqui, ó, né? Quando ele já abriu lá em cima, ó. Ele bateu que ele já abriu aqui, ó. Aí ele já tá fazendo o quê? Pullback nesse 35, tá? Já tá fazendo pullback no 35, ou seja, ele abriu aqui, ó, aquele outro mês, ele abriu nesse candle aqui, ó. Aparentemente é isso, né? Abriu aqui. Quando ele retraiu, ele bateu no semanal, no mensal, ó. No ponto de retração mensal. Pô, tá aqui marcado, ponto de retração do mensal. Eu não preciso estar olhando a tela do mensal para me saber que isso aqui é um ponto de retração do mensal. Já está marcado, é uma linha preta. Eu sei que aqui é um ponto que ele tem que romper. Vê que no outro dia ele já abriu aqui, ó. Ele deu até uma comprinha aqui, ó. Deve ter dado uma comprinha, né? Deixa eu ver quantos pontos aqui, ó. Da abertura, ó. Isso aqui é mensal, tá? Ah, doideira comprar aqui, só se ele ficasse acima de 35. Mas vamos ver. Vamos ver aqui quando que ele subiu. Ainda tem um gap, né? Olha lá, 560 pontos. É, se tratando de um alinhamento mensal. Só que aqui ele chega e ele bate aonde, ó? Doideira. Ó, ele bate num ponto semanal, ou seja, ele sai do mensal e bate no semanal, e do semanal ele descarrega, tá? Então, eu não preciso estar olhando o mensal em outra tela, né? Claro que facilita muito, ajuda demais, muita coisa a outra tela, porque eu não, às vezes eu estou olhando a outra tela aqui, ó, a outra tela já facilita muito a minha visão, né? Do que só os próprios alinhamentos, tá ok? Mas é só para explicar aqui a questão da movimentação, né? Então, aqui é um ponto de retração. Aqui também é um ponto de retração? É um ponto de retração. Esse gatilho aqui, ó, a mínima do gatilho que foi rompido. Sabendo-se que depois que ele ganhou o topo, ganhou aqui, ó. Depois que ele ganhou aqui, esse ponto de alinhamento, ele tende a vir buscar a mínima, né? Ganhou esse ponto de alinhamento, ele tende a vir buscar o próximo, né? Ganhou aqui? Não. Ganhou quando ele fechou esse 10, ele veio buscar o próximo. Ganhou aqui, ganhou, ó. Ele veio buscar o próximo. E aí vai, né? Não que ele, porque ele, não que ele não possa subir daqui a partir do momento que ele ganhou. Claro que ele já pagou esse gatilho aqui, ó. Já veio, já pagou a mínima dele, ó. Ele pode subir daqui, né? Ele é só um gatilho de retração, o movimento maior é de alta, então ele pode subir daqui, tá? Então esses são os pontos de retração. E aqui é o ponto de retração supremo, né? Ponto de retração supremo, né? Que é o gatilho que foi originou, ó. É esse ponto aqui, ó. E aqui é a mínima da fibra, alvo de fibra. Show? Alvo de fibra. Aqui é tudo ponto de retração, ó. Aí se quiser botar ponto de retração de alta, né? Para saber que é de alta, aqui, ó.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar duas vezes aqui. Copiar isso aqui para não ficar. Ó. Ah, mas por que que não marcou a mínima do 3? Pode marcar também. Só que eu não vejo muita relevância. Por quê? Esse ponto aqui, ele só foi rompido uma vez. Então ele voltou para testar. Esse ponto aqui, ele só foi rompido uma vez, voltou para testar. Aí ele foi testar de novo. Esse ponto aqui, ele foi rompido uma vez só. Agora essa mínima aqui, ó, ela foi rompida uma, duas, né? Duas vezes. É, até que vai, aí, até que vai. Até que pode marcar, tá? Sem problema. Duas vezes, até três vezes aí passa, tá bom? Show? Então, poderia marcar sim a mínima do 3, tá bom? Sem problema nenhum. Aqui, eu estava fazendo, clicando duas vezes na linha e botando no ponto de retração, né? E os outros, né? Vou marcar só mais esse. E marcar só um aqui desses tupinhos aqui, ó. Marcar esse aqui. Certo? Foi. Então, o gatilho da região de 50%, obrigatoriamente, é esse aqui? Não, pode ser esse. Né? Show? Aqui já está se tratando de fundo, né? Aqui já está na região de fundo, né? Olhando o mensal já está. Mas esse gatilhozinho aqui estaria bom. Você considerar que seria um ponto de região de 50%. Aqui é o mais próximo, né? Da região de 50%. Tá? Aqui também é um ponto próximo da região de 50%. Ok? Show? Então aqui, ó, esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. Região de 50. Pode-se considerar isso. Problema nenhum. Passou daqui já está, né? Querendo vir para o fundo, né? É a região de fundo. É aquela história. Ah, é vender fundo? Foi? Certo? Então esses são os alinhamentos do mensal. Tá? Se tratando dessa fibra de alta. Ok? Vou botar uma setinha aqui. Onde ele abriu. Dessa fibra de alta. Depois a gente faz uma. No próximo estudo, eu vou fazer uma movimentação de baixa. Pode ser da pernada 12. Sem problema nenhum. Agora, eu vou botar lá no semanal. Olha, ele abriu ali no 36. Eu tenho a fibra branca que é do mensal, só que eu tenho as fibras intermediárias, né? São as fibras aqui, ó. No caso, ela começou aqui, ó, aquele mensal, como é que ele foi se formando, ó? Se formou com esse gatilho aqui, ó. Ele começou a se formar aqui, ó. Botar verde. Aí rompeu aqui com 26, aí foi, gerou a primeira fibra. Aí teve uma retração, aí teve um rompimento, aí essa fibra lá foi aumentando até formar essa brancona, aí ficou brancona lá, ó, bonitona, tá? Só que dentro dessa fibra, eu tenho uma outra fibra. Aqui, ó. Essa fibra de alta do mensal, do semanal. Tem essa fibra de alta do semanal. Essa é a minha primeira fibra, né? É a que eu vou trabalhar aqui dentro do semanal, tá? É a fibra em questão dentro do semanal. Para vir buscar a mínima daquele mensal lá, tem que romper esse 32. Tem que romper esse 32. Se não romper esse 32, ele nem vai buscar. Rompeu aqui com 52, né? Aí ele veio buscar aqui a mínima da fibra lá do mensal. Certo? Se não matar a fibra verde, ele não vem buscar essa aqui. Ele não vem buscar a mínima da fibra do mensal. Não vem, tá? Aqui é a melhor região de compra do semanal. É a melhor região de compra do semanal, tá? Então, aqui já está entrando a questão da conjunção gráfica, ok? Já está entrando um assunto de conjunção gráfica. A fibra a gente já está trabalhando, né? Por quê? Porque tudo que está retraindo aqui, tudo que está caindo, é retração lá do mensal.
E retração dessa fibra verde também, né? Inclusive ela tá lá em cima, porque tem um gatilho branco lá, ó. Aquele gatilho lá é branco, né? O trem de ciclo é branco. É. Essa fibra verde ela tá lá em cima, ó. Justamente batendo lá com a branca, né? Então isso ali é tudo retração do mensal. Aqui, graças a Deus, né? Ele caiu, né? Mas se você olhar, fechou essa semana aqui 36, fechou a semana 36. Você vê esse bichão vermelho aí, ó, lustroso, você vai ficar doido para entrar nele vendido, né? Vai ficar doido para entrar nele vendido. Só que o que está acontecendo? Ele está em um ponto de pullback lá do mensal. Onde ele parou? Ponto de pullback do mensal. Ele poderia muito bem daqui, ó, vá para cima, que é o primeiro ponto de pullback lá do mensal. Aí já entra a questão da conjunção gráfica, tá ok? A conjunção gráfica é isso. É essa amarração de tempos gráficos, né? Show? Pelo mensal, você tem uma fibra de alta. No semanal, esse gatilho, ele está fazendo um pullback daquela fibra de alta lá do mensal. Tá bom? Senão o cara fica doido para ficar vendendo aqui. A venda aqui se dá por outras questões, tá? Mas ele tá em um ponto de pullback lá do mensal para fazer isso. Tá? No mensal ele poderia ter feito isso. Ó, ele começou aqui, ó. Aí lá no mensal ele tá lá no semanal, né? Tá? Vai ficar bem detalhada essa questão da conjunção gráfica, ó. Ó, ele fez isso lá no semanal, ele tá aqui, ó. Tá? Eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Aí dá continuidade a essa fibra de alta, tá ok? Então vamos voltar lá pro semanal. Aí no semanal, os alinhamentos são marcados com linhas verdes, tá? Marcar aqui com linha verde. Então, essa ali é a semana que está começando, né? Então, a gente vai começar a marcar ali. Esse 35 é o gatilho, então marca o máximo e mínima dele. A máxima lá, ó, é o alvo lá até do mensal, né? Você até botar com linha preta também, sem problema. Ó, é o alvo de fibra lá do mensal. Posso botar com a linha preta porque é o alvo de fio do mensal lá, ó. Eu marquei, né? Máxima. E, ó. O semanal, ele tem a mínima. Então, ele é um gatilho. Ele é um gatilho. Se ele é um gatilho, ele tem uma fibra. Ele tem uma fibra. E mais ainda, ó, esse preço, ele fez uma movimentação aqui, ó. Olha só, vamos ver qual foi a movimentação que ele fez. Foi para cima primeiro, para baixo, tentou impulsionar, fechou um gatilhinho ali, ó. Lá pelo diário tem um gatilho. Ele fechou ali no gatilho, tá vendo? Aí aquilo ali é outra situação, tá? Outra situação. Mas aqui eu já tenho um gatilho, eu já tenho um movimento que tende a obedecer uma teoria de Down mais perfeita, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito, vamos continuar no alinhamento. Show? O outro ponto de alinhamento aqui já está marcado o gap, olha só. Bate o gap certinho, que doideira, né? Parece, ó, certinho, já está marcado, ó. Que eu não preciso marcar esse gap do semanal, porque já está marcado lá pelo mensal, tá? Não preciso marcar, já está marcado pelo mensal. Agora aqui eu já tenho um gatilho, ó. Aí, ó. Aqui pelo semanal. Já tem um gatilho pelo semanal. Doideira, né? Foi rompido aqui, ó. Parece loucuragem mesmo. Foi rompido aqui, ó. Quando ele volta a fazer os testes, ó. Pô, hoje ele jogou até mais em cima, né?
porque é um gatilho, aí já entra essa fibra de baixa, já é um gatilho, já vira pontos de pullback da fibra de baixa e impulsão da fibra de alta para tentar fazer o movimento de novo. Vamos ver. Então, ó, esse 9 é um gatilho pela característica dele, mas tem um gap também aqui, ó. Vamos marcar o gap. Vamos marcar esse gap. Esse 8 também é um gatilho. Marcando tudo, tá? Marcando tudo. Aqui, marcar o gap. Fechamento. 131.515. Dois cliques. Olha lá o gap. Show. Aqui já está bem próximo o mensal, não vou marcar. Tá ok? Fechou? Então, tá aqui, tá marcado. É um gap, é o próximo. Esse alinhamento aqui eu não vou marcar esse gatilho, porque já está marcado pelo mensal. Eu marquei só esse gapzinho aqui, ó. Tem um gap pretinho aqui. Show? Aqui já está próximo. Eu não vou marcar. Show? Aí aqui já entra no gatilho da fibra de alta, né? Sendo o principal gatilho dessa fibra verde, que é a primeira do semanal, é essa aqui, ó. Tá ali. Vou botar, mudar a cor dela. Tá amarela. Sendo a máxima do 32 o ponto mais relevante dessa fibra amarela. Ok? A máxima do 32 é o gatilho, né? O gap tá aqui, ó. O gap é de baixa. O gap tá aqui, ó. O gap é de baixa. Então, esse 32 é um gatilho. Ele é o ponto mais relevante aqui dessa fibra amarela. Então, ele é o ponto de retração supremo. Certo? Que está dentro do mensal. Esses gatilhos aqui do semanal são ajustes da fibra do mensal. São ajustes da fibra do mensal, tá? Todos esses pontos aqui são ajustes da fibra lá de alta do mensal. Ajustes são gatilhos menores dentro de uma movimentação maior, tá? Show? Então são ajustes. Passando dele, tem mais? Tem mais. A gente sabe que ele é o principal, mas até a mínima dessa fibra, até romper a mínima dela, o preço pode subir na fibra amarela, impulsionar aquele mensal maior. Pode impulsionar. Então, ó, tem o. Esse aqui é um gatilho, ó. E tem a mínima, tá? Vou colocar aqui, ó. Alvo, fibra. Aí, ó. Show? A mínima da fibra amarela. Vou tirar ela daqui. Tem esse gatilho aqui. Tinha outros que é um gap aqui, tá? Tem. Aí tem esse aqui também dessa outra fibra, né? Dessa fibra de alta, ó. Também é um gatilho importante, porque esse aqui foi o gatilho que startou aquele mensal. Esse aqui foi que deu continuidade naquele mensal e gerou uma nova fibra dentro do mensal. Esse aqui é muito importante, tá? Esse aqui é o principal ajuste daquele mensal. É o principal, começou tudo aí. Aquele mensal, ó, vou botar uma linha mais espessa aqui, ou botar tracejada. Aquele mensal, esse mensal ali, ó, a subida dele ali, ó, toda a movimentação dele se iniciou pelo semanal naquele safadinho ali, naquele 24, tá? Então ali é o principal ponto, né, daquele mensal. Principal, você vê que no mensal
O principal ponto é aqui, ó, o supremo, ó. É aqui, ó, é o gatilho, né? Foi o gapzinho aqui, ó. O gap, ó, ponto supremo, né? Se desconsiderar o gap, passa a ser aqui. Mas se for observar, a máxima é como se tivesse uma. É como se tivesse um gatilhozinho aqui dentro, ó. E aqui é a máxima dele, lá pelo mensal, lá pelo semanal. É como se fosse isso, tá? É um ajuste. Um ajuste são os gatilhos menores dentro de uma movimentação maior, tá? Então ali é o ponto principal, né? Pelo semanal. Passando daquele ponto, ele vai buscar o quê? Lá o do mensal, que é esse ponto aqui de baixo, foi o gatilho gap, ó. São esses pontinhos aqui, ó. Esse, opa, e toda hora fica mudando o desenho aqui. Esses pontos aqui, ó, que é o supremo, né? Passou dele lá, veio buscar, né? Passou aqui, veio buscar, ó. Ainda tinha essa mínima aqui, né? Bom, lá, essa mínima aqui tá marcada lá pelo semanal. Então, isso tem que ser bem marcado, tá? Tem que ser bem marcado. Nós estamos em uma retração do mensal. Agora, é uma retração, foi uma retração bruta? Foi monstruosa, tá? Se observar, ponto importante que o semanal rompeu, ó, aqui no 53. Ele rompeu. O semanal fez um rompimento aqui no 53. Aqui, ó, fechou aqui no 53. Mas vamos ver lá no mensal se rompeu? Não rompeu. Ele tá aqui, ó. Aquele 53 está por aqui assim, ó. Aí, tá certinho agora, ó. Então, no mensal não teve esse rompimento, certo? Aí você olha só a doideira. Você olha esse semanal fechado ali, o 53, o 53, né? Você tá vendo que já rompeu aqui, ó. Ele já rompeu. Você tá doido para vender aqui. Tá doido para vender. Doidinho. Aí você ainda vê esse candle aqui, ó, que ele vai lá em cima e fecha a baixa aqui. Ah, foi o pullback. Você tá doido, no outro dia ele vai e te arrebenta, ó, na outra semana. Te arrebenta todinho. Por quê? Porque você tá num alvo de fio de quem? O mensal, ele não rompeu, né? Claro, trabalhando abaixo, você está pensando em vendas, tudo bem. Mas a chance de você ser estopado é muito maior. Que você está no melhor ponto de compra de uma FIBO mensal, certo? Ou seja, você está olhando só o semanal e está esquecendo que você tem uma FIBO mensal lá, tá? Tem outros pontos aí, importantes aí também, tá? Show? Então tá marcado aí todos os alinhamentos, tá ok? Marquei todos os alinhamentos do semanal agora, acredito que não tá faltando nada. Dessa FIBO aqui, ó, desse movimento de alta, certo? Marquei todos. O estudo é aqui, o estudo é a partir desse movimento de retração, mas fiz questão de marcar aqui para mostrar os alinhamentos e tal. E tem quem também? O diário, tá? Nossa FIBO, ó, semanal, mensal branca, semanal amarela, né? Vou botar a amarela de volta aqui. É amarela, tá de volta, agora. Aumentar um pouco a espessura, tá? Agora eu vou lá pro diário, certo? Olha lá, aquela semana se iniciou ali no 170, né? Foi o mês seguinte, né? Esse mês 9 aí, ó. Ele começou aqui, ó. Nesse diário, 170. Então, vou botar uma linha nele. Linha vertical. Aqui, ó. Dia 2. Dia 2
2 do 9, tá? Show? Então vamos pelo diário agora. Começar a fazer as marcações pelo diário. No diário, no diário, o preço fechou aqui, né? Fechou aqui, terminou essa semana, ó. Terminou essa semana que é um gatilho, tá? Aí tem o diário. Aí eu quero operar já o dia 170. Sim, de uma segunda-feira, né? Acredito que seja uma segunda-feira, né? Dia 2 do 9 de 2024, uma segunda-feira. Uma segunda-feira, certo? Show? Começou essa semana. Olha o bololô que tá aí. Tá um bololô violento, né? Eu sei que eu tenho um gatilho, né? De baixa. É isso? Eu não tenho um gatilho de baixa aqui? E tem um gatilho de alta. Então, isso aqui são tudo pontos. Pontos de marcação, né? Tudo pontos de alinhamento. Mínima do 68, mínima do 169, que já está marcado lá pelo semanal, máxima do 169, ok? Agora vamos fazer todo o estudo da teoria de Dow ali, daquela movimentação, para a gente chegar nesse 170, de acordo com o que vim estudando anteriormente, né? Gatilho, esse é um gatilho também, né? Que é o neutro, ele é um gatilho, inclusive ele é um gatilho tão forte quanto esse aqui, que ele é um gatilho dobrado, né? Por quê? Porque ele tentou reverter o movimento desse e ele tem as características aí de pavis mais longos, né? Tá? Eu tenho esse movimento de alta, vou botar uma fibo azul claro, né? Esse movimento teve a movimentação dele, o back teve a impulsão, né? Impulsão teve uma falhazinha aqui, né? Deu alvo lá, uma falha entre aspas, né? Porque teve rompimento, ele passa a ser a pullback do 65, tá? Então eu não considero isso aqui como falha, tem gente que considera. Vê que ele abre aqui no outro dia, joga aqui embaixo, né? Joga aqui embaixo, inclusive na mínima do gap, né? Porque esse 165 é a continuidade desse gatilho aqui, ó. Esse 165 é a continuidade do gap, ele dá alvo aqui embaixo, ou seja, e depois faz um rompimento. Essa fibra aqui, ó, quando ele rompe aqui, ó, quando ele rompe, quando ele rompe esse 162, quando esse 167 rompe o 162, essa fibra azul morreu. E eu tenho um novo movimento aqui também, né? Certo? Eu tenho um novo movimento. Essa fibra que estava aqui, ó, movimento, retração, impulsão, tentou fazer uma falha aqui, não ganhou o gatilho, abriu aqui abaixo, jogou aqui, ó, testou o gap, aí rompeu, foi lá e rompeu, aí deixou esse movimento aí, deixou esse movimento. E rompeu o gap, né? Rompeu o gap. Só que eu passo a ter alvos agora. Eu passo a ter alvos aqui pelo diário, né? Passo a ter alvos. Vou marcar o diário ali em azul, né? Diário, o, o diário 168 fez um rompimento do 67, então ele matou esse 167, que esse 167 é gatilho por causa da abertura dele, olha aqui, ó. Ele matou esse 167, ó. Ele é um gatilho, então ele rompeu essa fibra azul morreu. Tinha um gapzinho aqui, ó, também, ó. Morreu também, ó. Ou seja, ele rompeu tudo. Então, ele essa movimentação do 69, ele é um pullback desse 168. Só que ele ganhou um gatilho, né? Então, ao mesmo tempo, ele é uma falha, né? Ele é um pullback, mas é uma falha. E aí? Né? Ele, o 168 fez um rompimento, mas o 169 devolveu esse rompimento, fechou acima, né? Certo?
Então tá tranquilo, né? Ai, meu Deus. Então, ele rompeu o 67. Aí, a partir do momento que ele rompeu o 67, você está pensando em vender esse 168. Ele deu a venda aqui, ele pagou, ó. Pagou. Pagou a mínima do 64. Pagou até a mínima aqui desse 163 aqui, ó. Pagou. Ele não é gatilho, mas ele é um movimento, né? Tem um movimento, a fibra de baixa. Então ele rompeu. O 68 rompeu o 67, o 69 foi e falou assim, ó, vou devolver, devolveu. Mas não seria melhor se ele tivesse feito isso aqui, não? Claro, o gráfico está pronto, é muito mais fácil, né? Seria melhor se ele tivesse feito isso? É melhor, né? Não, ele devolveu um rompimento. Ou seja, se ele é um gatilho e devolveu um outro gatilho, ele está fazendo uma falha. Gatilho devolvendo gatilho, não é isso? Eu tenderia a buscar o topo do 67, né? Topo do 68. Mas como o 68 fez um rompimento, ele pode ser só um pullback também. Não pode? Porque dentro desse 168 tem os ajustes dele lá pelo 240, né? Que aí continua a conjunção gráfica, né? Lá pelo 120, tem os gatilhos desse 168 e tem os próprios gatilhos do diário. Show? Então poderia pensar em compra nesse 168? Poderia pensar. Só que o preço abriu aonde no outro dia? Abaixo, né? Do gatilho 67 que ele devolveu. Inclusive foi lá testar lá, ó. Hum. Ai, meu Deus. Então aqui, ó, pelo diário, eu poderia começar minha marcação pelo diário. A FIBA agora tá nesse gatilhozinho aqui, ó. Ele é o movimento, tá? Aqui, ó. Aqui seria o meu ponto de decisão. Ele foi rompido e foi devolvido. Então aqui é meu ponto de decisão. Aqui é minha decisão. Aqui é minha decisão. Esse ponto. Aqui passa a ser alvo, né? Que é alvo. Show? Aqui tudo é alvo, ó. Já foi testado, ó. Tudo alvo. Bom? Já foi tudo testado aqui pelo 69. Tá ok? O 69, quando ele fez essa movimentação aqui, ele já testou. Aqui, ó, o 160 é alvo. O 159 é alvo. Show? Então, fechou. Fechou aí. Aí o que que acontece? Essa fibra de alta aqui, ó, começou aqui. Eu não vou jogar lá nos menores, tá? É só para a gente entender a questão da conjunção gráfica junto com os alinhamentos. Entendeu de vez o que é conjunção gráfica, tá? Sei que parece. É um entendimento, é mais, como é que se fala? É mais um quebra-cabecinha, né? Que você entende e não desentende mais, certo? E depois que entende, isso não tem como desentender, entendeu? Ai, meu Deus. Então aqui, ó, eu tenho um mensal grandão aqui, ó. Grandão, um mensal grandão, a fio branca. Eu tenho a verde, né? Tem a verde, que no caso eu mudei para amarela, né? Lá do semanal. Então, lá no diário, aqui no diário, ele já abriu abaixo dos pontos de pullback, ó. Ele já abriu abaixo do gatilho que ele fez o rompimento, ó. Que devolveu, né? Ele devolveu, ele já abriu abaixo. Então ele fez só um pullback para cima, falando que é o quê? Falando o quê? Que ele ia jogar quem? Esse diário,
Ele está falando que vai jogar quem? O mensal numa retração, os pontos de retração dele, e o semanal também na mínima desse gatilho aqui, na linha verde, ó. Que ele é um gatilho, então a mínima dele aqui é um alvo. Então, ó, lá no diário, ó, ele está dizendo para você, ele fala, cara, eu vou pagar aquele gatilho semanal lá na mínima dele, ó. Deixa eu só tirar essa telinha aqui. Ele está dizendo, ó, vou pagar aquele gatilho diário lá, ó, lá na mínima dele. Ou uns ajustes daquele semanal, no 63, ele veio e passou da mínima, ó. Passou da mínima e ganhou esse gatilho. Se ele ganhou esse gatilho, o que que acontece? Ele tende a vir buscar o próximo, veio buscar o próximo e jogou no ponto de retração do mensal. Aqui, ó, jogou no ponto de retração do mensal. Do mensal ele tentou impulsionar, ó. Veja bem, você está vendo esse diário negativo aqui, ó. Você está vendo esse diário negativo, você quer vender igual um animal. Mas esquece que está em cima do ponto de retração do mensal. Essa é a conjunção gráfica. Conjunção gráfica. Esse movimento aqui foi para jogar no ponto de retração do mensal. Tá? Jogou no ponto de retração do mensal. Daqui ele poderia jogar para cima. Ele tentou jogar, ó. Tentou jogar. Certo? Tentou jogar. Aí ele já me deixa uma fibra de. Vamos ver onde fechou o semanal. Show? Tentou, ó. Rompeu. Ele fez uma falha desse movimento total, ó. Retração. Veio nas regiões de compra aqui. Tentou impulsionar, falhou. Jogou para baixo. Matou essa fibra aqui, que estava do 160, né? Tinha uma fibra. Jogou até aqui, rompeu também com gap, ó. Rompeu com gap. Aí jogou para cima, né? Jogou para cima, testou lá. Esse gatilho aqui, ó. Foi um gatilho de impulsão. Quem justificou ele foi a região de 50% dele. Em cima justamente do ponto de retração do mensal, ó. Em cima do primeiro ponto de retração do mensal, ó. Ah, não aparece. Só se aumentar aquela seta lá para cima. Não, mas dá para ver, ó. O primeiro ponto de retração do mensal, ó. Ó, o primeiro ponto aqui, ó. É justamente o gatilho gap. Eu vou botar tracejada. Ó, tabela diário. Olha onde ele dá a compra. Cara, é coisa de doido isso. Acho que é coisa de doido. Tá? Olha onde ele dá a compra. Cravado. E vai embora. Show? Não é que você tem que esperar chegar aqui para você comprar, não é isso, tá? Você poderia trabalhar essa venda sabendo que você tem os pontos, os alvos, ó. Alvo, né? Chegando aqui você já não pode mais vender, né? Senão você vai estar vendendo um alvo do semanal, você está vendendo lá o gatilho do semanal, ó, né? Vendendo a mínima 35. Então, esse diário chegando aqui, ó, você não tem como mais vender isso aqui. Aí é doideira. Ele passou aqui, ele pode ter dado uma vendinha aqui, chegou aqui, ó, na mínima de 159, você também não tem como mais vender, né? No caso, ele abriu aqui embaixo, ó, esbagaçou para cima, deu compra, ó, tentando impulsionar o semanal, desculpa, o mensal, tá? Aí ele deixa esse gatilho aqui, ele é um gatilho, o que justifica se ele vai jogar mais acima é a região de 50% dele, né? Ele veio aqui justamente no ponto de retração mensal. Parece brincadeira, impulsionou, né? Impulsionou. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí fechou aquela semana lá, ó. Fechou esse vermelho. Show vermelho. Em cima de ponto de retração do semanal. Né? Fechou esse vermelho. Em cima do ponto de retração. Certo? Então ele saiu do ponto de retração mensal e parou aonde, ó? Na mínima do gatilho. Lá, ó. Do semanal que ele rompeu, ó.
Parou. Olha só. Parece brincadeira. Olha lá, ó. Quando ele abriu com gap de alta, ele abriu aqui, ó, abaixo. Ele foi para cima mais um pouco. Foi. E descarregou tudo. Aí parou aqui. Parou aqui, ó. Ou seja, não estava passando daquele ponto de retração, né? Aí o cara quer vender aqui. Ele chega nesses pontos aqui, ele quer vender. Assim como quando chega nesse ponto aqui, né? Deixa eu ver, esse ponto aqui já foi trabalhado aqui, ó. Uma, duas, três vezes. Aqui já desconsidera, tá? Já foi rompido. O próprio gap aqui, ó. Essa movimentação rompeu. Então ele foi rompido pelo 170. Foi testado pelo 171. O gap jogou para tentou impulsionar. Foi rompido aqui. Foi rompido aqui. Então esse aqui já não estava mais. É três vezes já. Então ele já não seguraria mais. Esse aqui, ó. Uma, duas, três também, ó. Já não seguraria mais. Então o alvo era aqui mesmo. Aqui ele só foi rompido uma vez. Tá? Aquele mensal só foi rompido uma vez. O alvo era aqui mesmo. Então, ó, ele saiu do ponto de retração mensal e veio testar o semanal, que essa semana aqui, ó, fechou rompendo. Tá vendo? Esse 36 rompeu 35. Então, esse ponto aqui passa a ser ponto de pullback da fibra de baixa desse 36. Tem uma fibra, como ele rompeu, ó, como ele rompeu tudo lá, ó, a fibra passa para cá agora, ó. Esse gatilho aqui, ó. Então aqui passa a ser ponto de pullback dele, ó. Essa mínima do 35 rompida passa a ser ponto de pullback. Aí quando abre, lá, ó, quando abre aqui, ó, nesse dia aqui, ele vem, testa e descarrega a cabeça do peão. Entende que a questão da teoria de Dow, movimento, retração, impulsão, ele nem tinha dado alvo na mínima. Entende isso também? Dá para ver isso, né? Movimento, retração, impulsão. Ganhou o gatilho, testou o rompimento do gatilho, testou a mínima do 63. Vamos ver se o 63 estava válido ainda. Um, dois, três. Não, não estava válido. Não estava válido. O que estava válido é esse gatilho aqui, ó. Ele foi rompido uma, duas vezes. Então, ele é esse gatilho que estava válido. Esse ponto aqui. Foi o gatilho que foi rompido foi devolvido. Foi feito um rompimento, dois rompimentos. Então, esse gatilho estava válido. Ou, como esse 174, ele é um gatilho, não é gatilho. Não é gatilho. Ele não é gatilho, porque o gap aqui, ó, preto, tá? Então, ele voltou para fazer o teste lá. Aí, essa região, ó, é a região que o preço fica brigando aqui, ó, entre o mensal e o semanal. Aqui poderia ter ficado lateralzão esse range aqui um tempão. É a lateralização do preço. Né? Poderia ter ficado aqui um tempão, brigando aqui. E ficou, né? De certo modo ficou. Ou seja, quem comprava aqui, ó, quem comprar aqui, comprou esse branco, ó, tem que se proteger aqui. Porque nada garante que ele vai passar, né? Mas vamos lá. No outro dia, ó, ele já abriu, ó, abaixo, ó, né? Vamos ver o que que ele fez? Ó, ele abriu, testou para cima e chapecou para baixo. Testou para cima, sapecou para baixo, aí dando alvo na mínima do gatilho. Aí o que que ele vem buscar, ó? Ele até, nos tempos menores, até rompeu aqui, ó, a mínima desse 171, que é a fibra de alta, que tem uma outra fibra de alta aqui, ó. Uma outra fibra de alta. Tá amarela também. Tem uma outra fibra de alta. Ele até deu alvo aqui, ó. Lá pelos menores ele rompeu. Aí o que que ele veio buscar? O outro alinhamento do mensal. Aí chegando aqui o cara quer vender. Quer ver como o cara vende? Quando ele vê aqui, ó, 240.
Aqui, ó. Esse um aqui, ó. Nossa senhora, meu Deus do céu. Abriu o dia, tá aqui menor ainda. Ó, abriu o dia. Aí fechou o gráfico de 120. Quando chega aqui, o cara falou, pô, vai cair tudo, vai descarregar tudo. Isso aqui é o 120, tá? Só que ele esquece que ele já está num alvo, ó. De quem? Num alvo de retração do mensal. Ele já está num alvo de retração do mensal. Vou colocar esse ponto, ó, vamos lá no 120 de novo. Vou retornar aquela linha lá como linha contínua e vou botar esse ponto aqui agora, que foi o segundo ponto do mensal que foi respeitado. Ó, segundo ponto de retração do mensal, tá aí. Agora vamos lá no mensal. Vamos lá, essa linha tracejada aí, que é a mínima do gatilho gap, né? A mínima do gatilho gap. Aqui é a máxima, aqui é a mínima. É, do gatilhozinho que tá aqui, ó. Show? Então, quando ele chega lá no 120, naquela linha tracejada, primeiro o cara olha o diário. Pô, esse diário aí do 75 é negativo. Ele já rompeu essa fibra aqui, ó. Ele marcou a fibra, esse ponto aqui, era um ponto de alvo, tá? Eu não marquei esse alinhamento. Já rompeu, né? Vou marcar aqui, ó. A partir do momento que gerou essa fibra, isso aqui é um ponto. Então, aqui é o melhor ponto de compra dessa fibra de alta. Melhor ponto de compra, certo? Vamos lá. Aí o 120, aí ele deu alvo aqui, ó. Ele tá trabalhando esse dia aqui, 176. Tá trabalhando no dia 176. Vamos pelo 120. Abriu aqui. Abriu aqui, ó. O alvo é esse aqui, ó. Aquele alvo do diário lá, ó, da Fibo, ó. Alvo de Fibo. Alvo, Fibo. Esse alvo de Fibo, pelo 120, ó. Olha a doideira, ó. Pelo 120, ele deixa outros gatilhos aqui, ó. Outros ajustes daquela fibra de alta que foram rompidos, né? Estão sendo rompidos. Porque eles estão trabalhando abaixo. Aí ele abriu aqui. Ele testa para cima, ó. Vou botar esse 120 aqui, ó. Triângulozinho. Ele testou para cima com o primeiro retângulo, né? Com o primeiro candle branco lá, ó. Ele testou para cima. Ele foi lá em cima. Pum, testou aqui, testou esse gatilho, impulsionou. Impulsionou. Aí o cara não sai da venda, porque ele tá achando que isso aqui vai desmoronar para baixo, mas ele não está vendo, ele não marcou, não viu que existe um alinhamento mensal, ó. Aí ele não sai porque ele está achando que isso aqui vai descarregar. Aí esse que vem ainda faz um rompimento desse aqui, ó. Aí ele fala agora que vai descarregar mesmo, tá? Aí ele pensa agora que vai descarregar mesmo, agora que eu vou entrar vendido mais ainda. Ele ainda bota mais contrato ainda. Aí, ó, o que que acontece? O 4, ó, vá para cima. Aí ele devolveu tudo que ele ganhou. Se ele entrou mal na operação, ainda foi estopado ainda. Por quê? Porque lá no mensal ainda é uma retração ainda, ó. Lá no mensal, que é a fibra branca, ele é um ponto de retração lá do mensal. Isso é a conjunção gráfica, tá? Isso é a conjunção gráfica. Aí tem a conjunção dos tempos menores que o 120, que é o diário, que é o 10, 30, 15. O que que eles estão fazendo nesses pontos, tá? Está dando compra, está dando venda, tá? Sabendo que existem as fibras menores ainda. No caso aqui, ó, existe uma fibra de baixa. Existe uma fibra de baixa, né? Para esse preço subir, essa fibra de baixa, ela tem que ser falha.
Aí sim sobe, né? Aí sobe. A gente tem essa outra fibra de baixa maior ainda, certo? Aí ele gera uma fibra de alta. Para o preço cair, essa fibra de alta tem que morrer. E ele não pode morrer, ela não pode morrer dando um alvo nos alinhamentos do semanal. Porque senão tá falhando, mas tá falhando em cima do semanal, filho. Então, se você vende aqui, você tem que saber que está a proteção aqui. Porque daqui ele pode jogar para cima. Entra, passa a entrar no contexto de alta do mensal. Toda vez que bate num ponto de retração desse do mensal, ele está entrando num contexto de alta, pode entrar no contexto de alta do mensal, mas sabendo que existe uma fibra de baixa, tá? Que é do diário, semanal, tá? Que vai fazendo, o que vai fazendo com que esse preço suba são esses pontos de contexto do mensal, né? Junto com a morte dessas fibras de baixa aqui. Ela tem que ir morrendo, rompeu essa, mas aí existe essa outra, entendeu? Existe essa outra maior, né? Então, se você compra aqui, você tem que se proteger aqui. Eu não marquei outros, tem outros alinhamentos passando aqui da fibra de baixa, tá? Tá? Então não pode fazer, ele não pode. Não pode. Pior ainda, às vezes ele sai de um mensal, ele bate aqui num diário. Não, que força é essa? Que o preço sai de um alinhamento mensal, respeita um diário. Não era para acontecer isso, era para passar direto, né, mano? Então, show. Senão ele vai continuar jogando um ponto de retração mais abaixo. Aqui foi um descarrego total, né? É igual o cara chegou aqui nesse ponto de retração de alta e querer comprar aqui. Não, querer vender aqui, não. Aqui não tem a venda. A venda foi lá, ó. No teste. Pum, jogou para baixo. Veio. Aqui é proteção, pô. Aí chegou aqui, no ponto de retração de alta, ele quer vender também. Não, aqui tu tá pensando em compras. Mas claro, compra se der compra, né? Não é compra sem dar compra. Aí ele joga lá, ó, tenta jogar lá, ó. Ou ele bate de novo lá, o ponto que foi rompido aqui, ó, de retração de alta, bateu lá onde respeita, ó, joga para baixo de novo, tá? Eu não preciso estar olhando o gráfico, ó, ter a outra tela para entender isso, eu não preciso, tá? Eu tenho que entender o que é isso aqui, tá? Isso é a conjunção, tá ok? Então, é, aquela movimentação lá do diário, essa movimentação do diário aqui, esse preço, essa movimentação, foi para jogar no ponto de retração daqui, ele tentou impulsionar, entende? Tentou impulsionar. Aí depois sim, ele fez toda a movimentação de falha dele e tal, rompeu. Aí chegou aqui, ó, tu vê que ele tenta impulsionar de novo, ó. Aí rompe, ó. Aí ele joga mais abaixo. Tá jogando em pontos de retração mais abaixo. Aí joga no ponto de retração daquela fibra do semanal. Aí rompeu, ó, do semanal. Testou a do semanal que foi rompido. Veio, rompeu do mensal. Aí, ó, rompeu. Deu alvo. Daqui ele tentou, ó, jogar lá, ó, bateu no ponto de retração. Tentou impulsionar. Aí já tem outros gatilhos aqui, ó. Ah, tem que dar uma olhada. Deu alvo na mínima desse gatilho, daquele tentou romper de novo, não consegue, ó. É de novo para baixo, de novo. Abriu até que abriu em cima, mas tem essa outra criança aí vem. Caraca, né? E rompeu, né? Enfim, deve ter dado algum ajuste aí. Aí ele joga pra cima, ó. Pum. Aí o cara, ó, tá pensando aqui. Ah, rompeu aqui, ó. Rompeu. Aí já deu alvo aqui. Aí no dia ele tá pensando em comprar. Aí bate aqui, ó. Ah, não, vai chegar, rompeu, filho. Acabou. Então é isso. Isso é conjunção. A conjunção é esse quebra-cabeça entre os tempos gráficos, né? Você pode começar lá do anual se quiser, sem problema nenhum. Bom, vamos ver lá o anual. A fibra branca aqui, ó, toda essa movimentação. Olha aqui, ó, a falha.
Devolveu o gatilho, ó. Ele só pagou a mínima dele e foi embora, igual um animal. Ficou meio ruim o anual aqui, eu vi o anual, mas é 2024, né? Ou seja, toda aquela movimentação de baixa lá, do mensal, toda essa movimentação de baixa aqui, ó. Ele subiu e depois voltou. Foi para formar aquele gatilho, ó. 2024, ó. 3, 6, 7. Então 2024 começou aqui, né? Movimento, rompeu, retraiu. Então ele abriu aqui, nesse 1, e fechou no 12. No 12. Aí quem viu o anual, tá vendo o gatilho. Show de bola. O gatilho. Ele rompeu, ele devolveu esse gatilho aqui e devolveu esse gatilho aqui. Top. Devolveu. O que vai justificar se ele é para ir para baixo é a região de 50% dele. Ele já deu alvo lá no topo, né? Então ele pagou a mínima, jogou na melhor região de venda e tá dando a venda, né? Teoria de Dow. Primeiro desenho, primeiro videozinho de estudo. Pagou a mínima, jogou na região de 50. Ele pode tentar vir romper fundo ainda. Esse ano, claro que pode, tá? Porque ele é um gatilho, ele pagou a mínima primeiro, ainda tem tentativa de impulsão. Só que para ele fazer isso, ele tem que ir lá, ó, matar essa fibra do mensal. Aí sim você pode pensar que ele vem para cá, né? Ele já ganhando esse 3, hoje é dia 27. Ele já ganhando esse 3, rompendo essa mínima do 6 aí, do 5, já começa a embaçar que ele pode querer vir para cá para essas mínimas e tentar fazer um rompimento aqui, ó, de fundo, que aí ele vai romper esse anual aqui, ó. Tentar romper a mínima desse anual de novo, né? Show? Então isso é a condição gráfica, é essa é, diversificação de tempos gráficos, né? Levando em consideração o que que os menores estão fazendo dentro dos tempos gráficos maiores, tá? Não pode se perder nisso. Eu acho que ficou bem, o estudo aí ficou bem detalhado, né? Se tem alguma coisa aí que tá faltando, é só dar um alô. Ah, entendi isso aqui, tal. E, esse estudo gravado aqui, para mim, ele é muito bom, muito importante. Me ajuda demais, demais. Entendeu? Se tiver pergunta, né, alguma coisa, fazer, pode perguntar aí que, bom, no próximo vídeo, vamos estudar mais teoria de Dow, mais alinhamento, mais conjunção gráfica. Só que agora vamos estudar mais detalhado, né? Que isso aqui foi uma extensão do primeiro vídeo de alinhamento e conjunção, né? Eu acredito que deu para entender o que significa essa conjunção, né? Agora no próximo a gente vai estudar mais isso, mais a fundo com o FIBO, né? Ficar bem mais detalhado, né? Esse estudo, para depois entrar lá nas falhas, né? Estudar os gatilhos, como é que pode ganhar esse gatilho aí. Vamos botar um gatilho aqui de 120. Gatilhão de 120. E decidir aqui, ó. Tá? Esse gatilho aqui, ó. Aconteceu lá no anual. Tomara que dê, né, pá? Ele é um gatilho. Ele devolveu aqui, ó. Esse gatilho. Devolveu. Esse um é gatilho também, ó. Devolveu esse um. Devolveu. Ele rompeu, ó. Mínimo, mas rompeu. Agora, esse gatilho, ele vai jogar o preço mais abaixo, né? Aquela história, né? Do primeiro estudo, né? Falei. Ah, o que é vermelho vende, o que é branco compra, por exemplo. É, esse vermelho aqui, ele jogou para cima, ó. Ele abriu aqui e jogou para cima. Esse preto aqui, ó,
Ele até jogou para baixo, show, mas ele foi para cima. Né? Se bem que esse ali foi no primeiro fechamento do dia, né? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, ó. Esse gatilho 4. Ele devolveu aqui, ó. Mas esse aqui, ó. Ele abriu aqui, só jogou um pouquinho para baixo e vai para cima. Entende? Então, estudo. Eu vou estudar aqui, vou detalhar isso. Ok? Isso acontece no diário também. Meu diário. Aqui, ó. Esse diário rompeu aqui, ó. Não, não chegou a romper, ele respeitou, tá? Vou apagar os elementos? Melhor. Vou fazer besteira. Ah, aqui, ó. 56, rompeu tudo, ó. Esse outro aqui, ó. No outro dia abriu aqui, ó. Vá pra cima. Tá? O 62 subiu. 69 subiu. Isso aqui é doideira, né? Abriu aqui. Até jogou pra baixo e subiu. Olha esse 85. Abriu aqui em cima, vá 90. Abriu aqui embaixo, ó. 93. Abriu aqui embaixo, ó. Vá pra cima. Então, isso tudo é ser visto. Tudo ser estudado. Olha esse aqui. Tá pensando em comprar, né? Olha no diário. Interessante é que você vê esse diário, você bota num tempo gráfico menor, botar num 10 minutos, você vê uma fibona de alta, bonita. Que se bem que aqui, ó, ele abriu lá em cima, pagou, deu meta. 700 pontos, hum, deu meta. Mas e a venda aqui não foi top, não? Top, ó. Venda foi top, 2.000 pontos. Ok? Olha lá o que que ele era, ó. Retração desse movimento maior. Então, interessante, né? É esse aqui, ó. Abriu aqui, só foi um pouquinho para cima e vá para baixo. Doideira, né? Talvez seja o estudo mais importante, esse estudo aqui. Tá? Saber por quê, como acontece isso, talvez seja o mais importante. 10 minutos. Coisa de doido, né? Tá vendo aqui tudo movimento de alta, ó. Aí no outro dia ele faz isso contigo, te arrebenta. Show? Então tamo junto. Um abração. Então no próximo, é, vamos passar a estudar Fibonacci de novo, voltar para Fibonacci, só que agora com os alinhamentos junto à conjunção gráfica, tá? E se houver a necessidade do estudo, né, ser inserido as falhas, eu insiro, mas eu acredito que eu vou conseguir fazer o estudo sem as falhas, só teoria de Dow, né, só alinhamento, conjunção gráfica, teoria de Dow e Fibos, só esses 4 itens. Aí depois entra com as falhas, que aí vai passar que ser questão de entrada, né, onde serão as entradas. Aí, vamos estudar gatilhos. Então vamos fazer o seguinte, o estudo vai ser alinhamento, conjunção gráfica, teoria de Dow, né, que engloba tudo, né, as fibos. E depois disso tudo, vai estudar bastante esse assunto. Aí depois vamos estudar só os gatilhos. Só gatilho, ficar um tempão estudando só gatilho. Vamos pegar só gatilho.
Quando que esse gatilho se paga, quando ele não se paga, para onde ele vai, para onde ele não vai. Aí depois vamos entrar nas falhas de fundo, falha de topo, falha de movimento. Tá ok? Isso aí, ficar maluco, ficar maluco, ficar maluco bom. Tamo junto.